Vou ler para vocês primeiro as perguntas que eu vou responder, para que, se vocês não tiverem interesse, né, vocês não precisem perder tempo vendo essa live, tá? Eu vou responder essas perguntas aqui, ó. Não sinto dor, mas coça, sinto ferroadas e queima por dentro quando começa a amamentação. Tem algo que eu possa fazer durante a gestação? Passar creme, passar lanolina para proteger essa região da areola e do mamilo, né, e não ter fissuras? O que eu faço se eu tiver fissura e não tiver acesso ao laser? Dor das mamadas, dor das mamas muito pesadas de leite no início da amamentação. O que a gente pode fazer? Pode amamentar com o peito sangrando? O que fazer em mamilos em carne viva? A pega já está correta, mas não cicatriza. Sempre que a neném inicia o sugar em cada lado, eu sinto uma dor pontiaguda que depois passa. O bico plano, quanto tempo dura a dor? Passa depois de um mês que o bebê nasceu? E como amamentar com fissuras sem enlouquecer de dor? Então tá, vamos lá. Primeiro eu vou responder essa pergunta relacionada à gestação, tá? O que passar durante a gestação, se tem algum creme, alguma coisa que a gente possa passar para não sentir dor. Muitas mulheres continuam recebendo a orientação de passar bucha, de passar hidratante, de passar lanolina, de usar concha, de fazer massagem, com a intenção de que isso previna alguma dor ou previna alguma lesão. Algumas mulheres, inclusive, acreditam que por terem feito essa preparação durante a gestação, não sentiram dor depois no pós-parto. A verdade é que essas mulheres tiveram sorte, porque não tem nenhuma preparação que dê para a gente fazer durante a gestação. A gente esfoliar a mama, ou então passar hidratante, tudo isso não vai garantir que aquele movimento, aquilo que o bebê vai fazer com a sucção dele no nosso peito, não vá nos causar algum desconforto, tá? E, inclusive, essa preparação durante a gestação pode oferecer alguns riscos, porque, por exemplo, esfoliar pode deixar aquela região ali muito mais sensível e na hora de começar a amamentar, a gente sentir uma dor muito maior do que sentiria se não tivesse feito nada. Então, a orientação é: não passe nada, deixe suas tetas em paz, não hidrate os mamilos e areola, não passe lanolina, não esfolie, não passe bucha, não passe nada, deixe aquela região ali sem nenhum estímulo. Inclusive, as mulheres que estão gestando, a maioria delas sente bastante sensibilidade naquela região. Então, qualquer estímulo ali pode ser muito doído, pode ser muito incômodo, né? Então, deixe aquela região em paz, tá? Vocês devem ter percebido que na nossa areola tem, ao redor, assim, da areola tem vários pontinhos brancos, assim, pontinhos protuberantes, assim, né? Eles não são brancos. Para algumas mulheres eles são mais branquinhos. Que são como espinhinhas, assim, que ficam ao redor da areola. Aquilo ali são tubérculos de Montgomery, e aqueles tubérculos são responsáveis por preparar a nossa mama durante a gestação, por deixar aquela região hidratada, por limpar aquela região depois da mamada. Então, assim, não mexe, não espreme, não faz nada, deixa quieto que o peito se resolve sozinho, tá? Não passa nada, nada garante que você não vá sentir algum desconforto durante a amamentação. Aí a segunda pergunta, então: não sinto dor, mas coça, sinto ferroadas e queima por dentro quando começa a mamada. Geralmente essa sensação está relacionada com o reflexo de ejeção, que é o reflexo de ocitocina, né? Quando libera a ocitocina, que vai ejetar o leite, ocitocina é aquele hormônio que é o hormônio do orgasmo, é o hormônio do trabalho de parto, é o mesmo hormônio que ejeta o leite. Na hora que ejeta o leite, especialmente no início da amamentação, algumas mulheres sentem esse desconforto, assim, como se fossem umas ferroadas. Teve uma pessoa mesmo que falou que parece que tem um ácido passando por dentro, que a gente sente mesmo na mama, dentro da mama, tá? Essa sensação. É a sensação da ocitocina. Se você sentir que isso está muito forte demais, algumas mulheres que pensam até em parar de amamentar por conta desse desconforto do reflexo de ejeção. Para essas mulheres, às vezes, um analgésico pode ajudar, né, no início da mamada, a tolerar um pouco mais esse desconforto. Essa sensação forte do reflexo de ocitocina, ela vai passando com o tempo. A gente sente muito isso no início, no primeiro mês, no segundo mês da amamentação, e depois fica quase imperceptível, assim. Então, para a maioria das mulheres é bem tolerável. É comum
Para algumas mulheres sentem uma coceira na região da axila, a coceira vem até aqui para trás das costas, ferroada, fica quente, queima, né? Fica como se fosse, como se estivesse jogando pinguinhos de água quente assim em cima da mama. Então, cada mulher sente de um jeito diferente. É super comum sentir isso. Se você sentir que isso está atrapalhando a sua amamentação, aí sim, pensar em comunicar ao médico e pensar em colocar um analgésico aí na jogada para tolerar um pouco mais esse desconforto, tá? Bom dia, Lívia. Acordou cedo hoje, ó. Eu já veio aqui fazer elogio. Bom dia. Teve uma outra aqui, ó, sofrendo aqui com as fissuras. A gente vai falar sobre fissura também, tá? Então, vamos lá. Terceira pergunta. O que eu faço se eu tiver fissura e não tiver acesso ao laser? Gente, eu amei essa pergunta, porque se não tivessem me feito essa pergunta, eu não ia ter a ideia de responder ela aqui. Mas foi uma pergunta maravilhosa, porque hoje a gente está vendo um apelo enorme ao uso do laser, como se o laser estivesse salvando a amamentação das mulheres. E eu fico honestamente entristecida com isso, porque quem trabalha com laser de forma ética sabe que o laser é uma ferramenta da consultoria de amamentação, que o laser é uma ferramenta para quem avalia todo o contexto da amamentação, identifica o que pode estar causando aquela fissura e aplica o laser depois de retirar o fator causal. O que eu quero dizer com isso? A gente tem visto bastante propaganda de laser, né, nas redes sociais, muitos profissionais oferecendo inclusive laser durante a gestação para prevenir fissuras. A gente sabe que não existe nenhuma evidência, não tem nenhuma pesquisa a respeito, comprovando, né, que o laser pode ajudar na prevenção de fissuras. E a gente que trabalha no manejo clínico da amamentação sabe que não é o laser que resolve as fissuras. O laser, ele acelera o processo de cicatrização depois que a gente consegue identificar o que está causando aquela fissura. Então, respondendo a sua pergunta, o que fazer se eu tiver fissura e não tiver acesso ao laser, eu te respondo, procure ter acesso a alguém que trabalhe com amamentação. Se você tiver acesso ao laser e essa pessoa não olhar a mamada, não olhar o seu peito, não olhar a boca do bebê, não fizer nada de manejo, não retirar o que está causando essa fissura no seu peito, você pode fazer laser por anos, que não vai resolver. E se você contratar uma profissional ou tiver uma profissional na sua região que olhe para sua mamada, que olhe para o seu peito, que olhe para a boca do seu bebê, que identifique o fator causal, corrija o que precisar corrigir e não tiver laser, pode ter certeza absoluta que vai cicatrizar. Não é o laser que resolve a cicatrização. O laser, ele é uma ferramenta para acelerar o processo de cicatrização depois que a gente retira o fator causal. Depois que a gente identifica o que está causando aquela fissura, se era a pega, se era a língua do bebê, se era a posição, enfim. Depois que o profissional consegue identificar o que está causando a fissura, aí o laser entra como uma ferramenta. Sem identificar, o laser não serve para nada, é dinheiro jogado no lixo. Por isso que muitas profissionais, eu inclusive, não faço laser sem conhecer o caso. Porque você vai estar me dando o seu dinheiro e eu não vou tirar o teu dinheiro assim, não vou fazer você jogar o seu dinheiro no lixo. Eu só faço laser depois que eu souber o que está causando a fissura, porque daí eu sei que o laser vai sim ajudar. Se eu não garantir que o laser vai ajudar, eu não vou fazer essa aplicação de laser, tá? E todas as profissionais deveriam pensar nessa linha. Laser é ferramenta, laser não é a resolução dos problemas. Joia? Deixa eu só ler o que escreveram aqui. Meu médico pediu para fazer massagem e esfoliação nos bicos, mas eu não fiz. Obrigada por explicar. Que bom que você não fez. Deixa o peito em paz mesmo. Então vamos lá. Mamas muito pesadas de leite no início da amamentação, né? Mama muito pesada, especialmente na apojadura, que é a descida do leite, que a gente sente assim que a mama, ela não tem só leite ali dentro, ela tá passando por um processo de inflamação fisiológico, né, da apojadura, na descida do leite, que é quando o leite está passando pela primeira vez nos ductos, está tudo muito inchado, está tudo muito dolorido, vermelho, meio quente. Então, nessa fase, especialmente as mulheres que já têm a mama grande, elas passam um trabalhão porque o peito fica maior ainda, né? Então, o que a gente pode fazer para tolerar um pouco mais esse desconforto da descida do leite? Primeira coisa, evitar
de plugar uma bomba para tentar extrair o leite, para tentar esvaziar a mama. Em geral, pode acontecer duas coisas se a gente faz isso. A gente pode, nos primeiros dias, tá, de vida do bebê, pode acontecer de você plugar a mama, plugar a bombinha para tentar esvaziar aquela mama que está cheia de leite e não sair quase nada de leite. E você ficar pensando, meu Deus, eu não tenho leite, meu Deus, eu tenho pouco leite, olha só, essa mama tá desse tamanho, mas não sai nada, meu bebê não tá mamando, não deve estar produzindo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você plantar um monte de discórdia aqui na sua cabeça. Por quê? Porque a mama tá cheia não só pela produção de leite, mas muito mais pelo processo inflamatório fisiológico da descida do leite. Então, plugar a bombinha nessa fase não vai resolver o seu problema. E se, por sorte, você conseguir extrair um monte de leite, esvaziar a sua mama, né? Porque a mama estava super cheia, você plugou a bombinha e extraiu realmente um monte de leite, o que pode acontecer é que você vai estimular ainda mais a sua produção, porque toda vez que a gente esvazia a mama, toda vez que a gente coloca a bombinha ali para tirar o leite de excesso, a gente ensina para o nosso corpo, para o nosso cérebro, ó, tem bebê mamando, tem leite saindo, então vão produzir mais. E quanto mais você plugar a bomba e tirar leite, mais você vai produzir, tá? É um ciclo sem fim. Então, o que é o ideal nessa fase para tolerar esse desconforto, essa dor do peito cheio e tudo mais? Primeiro, botar o bebê para mamar. E para botar o bebê para mamar efetivamente, para que o bebê faça essa regulação da produção de leite da mãe. Segunda coisa, dar suporte para as mamas com um top de ginástica, um sutiã que dê um suporte legal, especialmente nessa lateral aqui de fora da mama, porque aqui é o primeiro lugar que vai ficar endurecido na descida do leite, né, nos primeiros dias de vida do bebê. Então, dá um suporte para a mama. Aquela história de, ai, meu, tava doendo tanto, eu fiquei sem sutiã, eu fiquei de peito de fora. Dá um alívio? No primeiro momento pode até dar um alívio, mas depois você vai perceber que à medida que o peito vai enchendo, começa a engurgitar, começa a endurecer nessa região aqui, empedrar, né? Como popularmente a gente fala. Então, evite deixar a mama sem suporte. Dê um suporte, bota um sutiã legal que tem uma alça larga ou um top de ginástica para dar uma erguida nos peitos, tá? E se mesmo assim você ainda permanecer sentindo muito desconforto, perceber que a mama ainda está enchendo muito rápido, dá para fazer uma compressinha fria com repolho. O repolho pode ajudar bastante a dar uma aliviada nesse peito super cheio do início da amamentação, tá? Como que se usa o repolho? Prestem bem atenção, não coloquem o repolho em contato com mamilo e areola. O repolho é em cima da pele da mama, que é ao redor da mama, não em cima do mamilo e da areola. Então, você pega a folha do repolho inteira, compra lá o repolho na feira, pega o repolho, tira as folhas. Não você, né? Peça para alguém fazer, né? A sua rede de apoio aí, marido, alguém, outra pessoa. Tira as folhas inteiras do repolho, higieniza bem com água e sabão neutro todas essas folhas que você tirou e deixa tudo dentro de um pote, tudo em pezinha, assim, escorridinha, no freezer. O repolho é a única coisa do mundo que a gente coloca congelada no peito. Mais nada a gente coloca congelado no peito. A gente não coloca água, a gente não coloca plaquinha de gel, nada vai congelado no peito. Apenas o repolho, porque o repolho ele derrete muito rápido, muito rápido. Em menos de 5 minutos ele já derreteu, tá? Já ficou tudo mole. Então preste atenção. Água jamais, repolho, ok. Aí pegou as folhas do repolho, higienizou bem, deixou tudo dentro de um pote, assim, escorrido, lá dentro do freezer. Quando você estiver nos intervalos das mamadas, você pega uma folha daquela, faz um buraco no meio da folha, do tamanho da tua areola, faz com a faca mesmo, que a folha fica bem dura, assim, né, quando ela tá congelada. Faz com a faca um buraco do tamanho da tua areola para não encostar na areola e no mamilo e pluga a folhinha de repolho em cima do peito. Em menos de 5 minutos, aquela folha fica toda mole e você joga ela fora, tá? Mas ela dá um alívio bem grande no início da amamentação. As mulheres geralmente usam isso na primeira semana de vida do bebê, depois disso não tem mais necessidade, tá? Use nos intervalos das mamadas, faça uma vez, né? Para ficar com repolho o dia inteiro, né, no peito, porque isso vai causar o efeito reverso, né? Então, não é essa a nossa intenção. É só um alívio nos intervalos das mamadas, uma ou duas vezes até o bebê querer mamar de novo, tá? Não é para ficar com o peito de fora, não é para ficar com a folha plugada ali o dia inteiro. É 5 minutinhos, que é a duração ali da compressinha de repolho. Deu, acabou, tchau e vamos para a próxima, tá bom? É isso. Aí,
Não, deixei o suporte na mama, o bebê mamou, botei folha de repolho, e mesmo assim, ainda tô com uma dor insuportável, porque tá enchendo muito rápido, ainda muito rápido. Aí você faz uma ordenha manual de alívio. O que é uma ordenha manual de alívio? É ordenhar manualmente, porque quando a gente está ordenhando manualmente, a gente vai fazendo tchuc-tchuc ali, vai vendo se tá aliviando, se tá ficando tolerável, se eu tô conseguindo mexer os braços, e você para no momento que fica minimamente confortável, tá? Por isso que é uma ordenha de alívio, não é uma ordenha para esvaziar a mama, é só para aliviar. Ordenhou ali até sentir que dá para viver. Deu para viver? Vamos lá, continua a vida e para de ordenhar, não faz mais compressa, espera a próxima mamada, tá bom? Então vamos lá. Pode amamentar com o peito sangrando? Essa é uma dúvida muito comum. Muitas mulheres acham que se sangrou, o bebê não pode mais mamar porque o sangue vai fazer mal para o bebê. Especialmente aquelas que perceberam que depois de uma mamada, o bebê deu uma golfada e saiu sangue, né? O sangue que ele engoliu na mamada saiu na golfada. Pode, não tem problema o bebê ter contato com o sangue da mãe durante a mamada. Eventualmente, dependendo do volume de sangue, pode ser que isso seja um pouco indigesto para ele vai botar para fora. Mas não tem nenhum problema se tiver tolerável para a mãe oferecer a mama e ainda tá abrindo ali a casquinha e sangrar. Se tiver tudo bem para a mãe, pode oferecer para o bebê sim, não tem problema nenhum. É claro que às vezes é meio tenso, né? Pode ser um pouco assustador, às vezes fica assim um sanguinho ao redor da boca do bebê, assim, tem mãe que não gosta disso, e tudo bem, pode poupar a mama, né? Ter alguma outra estratégia para esperar a mama cicatrizar. Mas para aquela mãe que não está se importando de oferecer o peito, para ela está tolerável a dor, e ela percebe que quando o bebê pluga, sangra, né? Ele acaba ingerindo algum sangue. Para ela tá tudo bem para o bebê também, tá? Não tem problema, não precisa parar de amamentar só porque tá saindo sangue. O mais importante, eu acho que o que a gente precisa se preocupar mais nesse momento em que tá saindo sangue durante a mamada é se pra mãe tá tudo bem. Porque em geral, se tá saindo sangue é porque tá doendo pra caramba, né? Então, se pra mãe tá tolerável, pra mãe tá suportável, foi só aquela casquinha que abriu ali, tava cicatrizando, abriu a casquinha durante a mamada, o bebê ingeriu um pouquinho de sangue, mas para a mãe tá ok, então tá tudo ok, tá? Mas se para a mãe não tá ok, então não está ok, não ofereceremos o peito. Vamos lá. O que fazer em mamilos na carne viva? Pega tá correta, mas não cicatriza. Nesses casos, eu sugiro fortemente buscar apoio de um banco de leite, de uma consultora de amamentação, de um obstetra, pediatra que entenda de amamentação, para identificar o que está acontecendo. Por quê? Porque a pega não é a única coisa que a gente tem que se preocupar. Às vezes não tá na pega, às vezes tá na posição do bebê, às vezes o bebê tá fazendo aquele baita daquele bocão. Aliás, às vezes o bebê nem tá abrindo muito a boca, mas tá com o lábio de peixinho, né, que a gente chama, e a pessoa já tá achando que a pega tá correta, por causa do tal do lábio de peixinho. Então, assim, primeira coisa, verificar se a pega realmente tá correta, se a boca realmente está aberta, se não é só um lábiozinho de peixinho e a boquinha fechadinha, se tá fazendo bocão mesmo, né, para extrair o leite. Segunda coisa, pedir para dar uma verificada. Desculpa, gente, me desconcentrei porque eu estava tentando ler o que estava escrito aqui. Outra coisa, verificar se a posição está correta, se esse bebê está mamando de frente, está alinhado, mamando de frente para o peito, ou se está assim, né, mamando de lado, que é uma coisa que acontece muito, o bebê ficar com a cabecinha para o lado, mamando. Ninguém gosta de mamar com a cabeça, de comer, né, de virado para o lado, nem o bebê. Então, às vezes, corrigir a posição pode ajudar. E, em alguns casos, o freio de língua do bebê pode impactar nessa ferida da mãe que não sara. Então, por isso que é legal que se você sente que já fez o que você podia fazer para corrigir essa pega, para fazer o bebê pegar certo e cicatrizar e não resolveu, procure ajuda, tá? Porque a tendência é que se não resolveu e você tá percebendo que está se agravando, vai ficar pior ainda, vai ficar cada vez pior. E a dor para amamentar é uma das principais causas de desmame, gente. Então, assim, não dá pra gente negligenciar isso, sabe? Não dá pra ficar esperando o milagre acontecer, tá bom? Vamos lá. A Melissa, ela enviou uma solicitação para participar do vídeo. Eu não sei se a Melissa fez isso de propósito ou se foi sem querer, mas se você quer participar do vídeo, quer fazer alguma pergunta, Melissa, só diz para mim assim, que daí eu te coloco no vídeo também, tá? Pra gente conversar.
sempre que a neném inicia o sugar, em cada lado eu sinto uma dor pontiaguda e passa. Então, fora aquele desconforto do reflexo de ejeção que a gente falou no início da live, né? Que é quando o leite está saindo do peito, a gente sente aquelas ferroadinhas e tal. Muitas vezes, especialmente no primeiro mês da amamentação, quando o bebê pluga e dá aquelas primeiras sugadas, a gente sente assim uma dor que a gente chega a se torcer. Às vezes essa dor não, na maioria das vezes não está relacionada com fissura, tá? É só um desconforto. Por que a gente sente isso? Porque pensa, nunca teve um bebê esticando a tua região do mamilo e da areola com tanta frequência como agora que você tem um bebezinho no colo amamentando. Então, nosso mamilo, a nossa areola vai precisar passar por um processo de cicatrização, de regeneração, né, para dar conta desse estique e puxa que começou a acontecer ali por causa da amamentação. No primeiro mês, vai acontecer esse desconforto de na hora que começa a mamada, ali nas 2, 3, 4 primeiras sugadas, a gente sente aquela dor assim que dá uma torcida assim e depois vai aliviando ao longo da mamada. Isso é esperado. Geralmente acontece até mais ou menos os primeiros 15 dias, mas depende muito de vários fatores, como, por exemplo, a elasticidade da pele da mãe, a sensação de dor da mãe. Cada mulher vai ter um limiar de dor diferente. A elasticidade, a textura, se a pele da mãe já está um pouco mais grossinha ou se ainda está bem fininha, se foi uma mulher que hidratou aquela região durante a gestação, em geral aquela pele vai estar mais fina. Se foi uma mulher que não hidratou, já vai estar um pouquinho mais grossa. Então vai depender muito de fatores muito particulares de cada mulher. O que a gente percebe? Que em geral nos primeiros 15 dias, que é assim aquele período que a gente percebe que se for para desistir, vai desistir ali, né? Então assim, nos primeiros 15 dias vai passando essa sensação, e para algumas mulheres fica até um mês. Para alguns casos mais raros, fica até 2 meses, aquele desconforto na hora que o bebê pluga. E sempre observar, o desconforto na hora que o bebê pluga e vai passando ao longo da mamada, é esperado. Agora, é o desconforto na hora que o bebê pluga e vai ficando insuportável ao longo da mamada? Por favor, investigar, tá? Vamos lá, bico plano, quanto tempo dura a dor? Passa depois de um mês que o bebê nasceu? Para o bico plano, é a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Só que para essas mulheres que têm um mamilo um pouco menor, talvez elas sintam um pouco mais de tempo esse desconforto, né? Talvez seja um pouco mais de um mês. Não tem como dizer. O que eu te digo é, se tá se tornando insuportável, se para ti, se cada vez que tu vai amamentar, tu fica pensando, meu Deus, eu vou desmamar porque eu não aguento essa dor, procura ajuda, tá? Como amamentar com fissuras e não enlouquecer de dor? Desconheço. Desconheço, não tem como amamentar com fissura e não enlouquecer de dor. Então, por isso, como eu acabei de dizer ali numa outra pergunta, eu friso novamente. Se você percebe que as suas ações não estão sendo suficientes para resolver aquela fissura, para diminuir aquela fissura, se tu percebe que não está rolando um processo de cicatrização, que está piorando, que cada vez que você amamenta, você sente, meu, agora é a última mamada que eu vou dar, porque na próxima eu vou dar uma mamadeira porque eu não tolero essa dor. Se é isso que você está sentindo na amamentação, procure ajuda. A gente não merece ter uma história de amamentação que seja sofrida desse jeito. Não quer dizer que toda história de amamentação tem que ser lisa, porque em geral não é lisa, não é maravilhosa desde o início, mas a gente precisa ver uma perspectiva de melhorar, sabe? A gente precisa, ok, eu estou com dor, mas eu sei que está melhorando. Ok, eu estou com dor, mas eu já estive pior. Então eu estou percebendo que está melhorando, eu vou chegar em algum momento que vai ser legal para nós. Mas se isso não é o que você está vendo, se essa não é a sua perspectiva nesse momento, procure ajuda, procure, porque a gente merece histórias legais de amamentação. E tem como ter histórias legais de amamentação. É para todas as mulheres? Todas as mulheres vão ter histórias incríveis, maravilhosas, divas de amamentação? Não! Mas eu acho que a gente pode buscar, sim, ajuda, apoio, informação na nossa região, atendimento especialmente presencial para que o profissional possa avaliar o contexto todo, como que é essa rede de apoio, como que tem sido a mamada, em que posição que você amamenta, como é que tá a boquinha do seu bebê, como é que é a boquinha do seu bebê sem estar mamando, como é que é a boquinha do bebê mamando, como que tá o seu peito, como é o seu peito antes da mamada, como que tá o seu peito depois da mamada, tudo isso precisa ser avaliado, tá?
E invistam nisso, invistam no bem-estar de vocês durante a amamentação, tá bom? Vale a pena. No começo a gente pensa que é tenso, 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 e que tem que ser assim, que tem que passar por isso mesmo. E às vezes a gente desiste no meio do caminho porque não tolera esse sofrimento todo, tá? Um beijo, até mais!